Irmãos, livro de Eclesiastes, vamos abrir novamente no capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos ler novamente os dois versículos que nós lemos na abertura da escola, versículos 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Vamos ler juntos? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, a vida ela é meio complicada, né? A vida não é tão simples assim, não só da gente viver, mas da gente entender, né? Nós temos, por exemplo, experimentamos situações boas, mas que são, em muitos aspectos, dolorosas. E vou dar um exemplo aqui que a maioria de nós aqui vai ter um bom entendimento do que eu estou querendo dizer. A Bíblia diz que filho é bênção, não é mesmo? Tem alguém aqui que tem filho e discorda da Bíblia? Que filho é bênção? Não, filho é bênção. Mas filho dá muito trabalho, não dá? Né, Aparecido? Né? O pessoal costuma dizer que é muito riso e muito choro, né? Então filho é uma bênção, a Bíblia diz. Mas dá muito trabalho, dá muito sofrimento, provoca na vida muita dor. Aliás, desde o nascimento. Porque é uma coisa, aliás, a Bíblia, né, lá no Evangelho de João vai ter um versículo muito bonito que fala sobre isso, que a dor do parto, o momento do parto é um momento de tristeza para a mãe, porque ela sabe a dor que ela vai passar. Mas logo depois que a criança nasce, ela já esquece da dor pela alegria de trazer um homem ao mundo. Então, existem coisas na vida que são muito boas, mas elas vêm misturadas com sofrimento. E a gente não sabe, afinal de contas, né? Eu vejo isso muito quando alguém passa por problemas com o filho, problema sério, e não consegue enxergar o que a Bíblia diz, que filho é bênção. Mas a vida também tem coisas que são ruins, mas que são boas, né? Por exemplo, alguém que está no estágio final de uma doença, principalmente o cristão, unicamente o cristão, que passa por um estágio final de doença, quando ele morre, é uma coisa ruim, não é? Ninguém pode falar que a morte é boa. O próprio Senhor Jesus chorou diante da morte, sabendo o que ele ia fazer. Se ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele chorou, que dirá nós. Mas ao mesmo tempo, a morte para o crente é um alívio. É alívio do sofrimento, é sair desse mundo caído, que jaz no maligno, é ir para a companhia do Senhor. Olhando desse ponto de vista, a morte é uma coisa muito boa. Não é à toa que Paulo diz que o anseio dele era partir e estar com Cristo. Olha, não é tão simples assim a gente enxergar e interpretar o que acontece com a gente na vida. Tem coisas que parecem boas e se transformam em coisas ruins, como, por exemplo, um casamento mal feito. Um casamento de problemas. Nenhum de nós está imune a isso. A um casamento difícil. Na cerimônia, naquela expectativa, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, tudo muito bom, tudo novidade, tudo lua de mel. Mas às vezes o casamento que era tão bom no início se transforma, às vezes, num inferno para a vida toda. Ou às vezes coisas ruins se transformam em coisas boas. Talvez alguns dos irmãos já passou pela experiência de ser mandado embora do serviço e ficar com aquele desespero. Estou desempregado, filho na escola, conta para pagar, prestação do carro, e Deus abre uma porta ainda melhor do que aquilo que estava. Uma situação ruim que vira uma coisa boa. Por que eu estou dando esses exemplos, irmãos? Para a gente entender que a vida não é simples de entender. Não é simples a gente olhar algo que acontece hoje na nossa vida e entender se isso é bom ou ruim.
Eu consigo fazer isso com coisas que aconteceram há 20 anos na minha vida. Os irmãos também, os mais velhos, com alguma coisa que aconteceu 50 anos atrás. Eu consigo ver e interpretar se aquilo no final das contas foi bom ou não. Mas hoje, as coisas que acontecem hoje, a gente não sabe se são boas ou se são ruins. Então o que, que a gente deve fazer? Como que a gente encara a vida da maneira correta? Será que eu fico focando naquilo que para o momento é bom ou para o momento é ruim? Ou será que eu ignoro todas as coisas e não vejo as coisas como boas ou ruins? Vejo apenas como coisas. Não sei quantos irmãos aqui já assistiram um desenho que chama Kung Fu Panda. Alguém já viu Kung Fu Panda? Quem tem filho aí ou neto já viu, né? Tem que ver com... Às vezes o filho e o neto é só uma desculpa, né? Antes para ver o desenho, né? Porque ver desenho é bom, né? Tem o Kung Fu Panda, tem uma pessoa que chega para um sábio lá e diz assim: eu tenho uma péssima notícia para te dar. Aí ele fala assim: não existem péssimas notícias ou boas notícias. Existem apenas notícias. Aí o outro completa assim: o fulano fugiu da cadeia. Ele falou assim: não, isso é uma péssima notícia, né? Mas será que a nossa visão de mundo tem que ser essa? Que não existe coisa boa ou coisa ruim? As coisas são apenas coisas que acontecem na vida? Esse era o pensamento de alguns filósofos que Paulo combateu no Novo Testamento, os epicureus. Eles diziam assim: não, o que aparece na vida, você tem que viver, experimentar, não precisa necessariamente sofrer ou se alegrar, porque as coisas elas apenas acontecem. Será que essa deve ser a nossa maneira de enxergar a vida? Ou será que a gente tem que escolher uma maneira de enxergar a vida, ou otimista ou pessimista? Porque também são visões de mundo. Eu posso enxergar tudo que acontece daquele ponto de vista bom, otimista. Sabe aquela pessoa que está na festa de aniversário, é a mesma coisa de estar num velório? Tudo está bom, tudo tem que ver do ponto de vista positivo. Ou aquela pessoa que está num velório, do mesmo jeito que está numa festa de aniversário, está tudo ruim. Eu já experimentei algumas vezes esse pessimismo quando eu e a Camila íamos comunicar que ela estava grávida, né? Algumas vezes a gente contava para alguém, a pessoa fazia assim: ai, nossa, mas o mundo hoje tá, não, gente, que isso? Nossa, aqui é sofrimento, né? Às vezes a gente conta uma bênção, né? Quando a gente é mais novo, a gente passa por isso, né? Às vezes quer comprar um carro, tira a carteira, fica doido para comprar o carro, aí compra o carro, mostra para alguém, a pessoa fala assim: nossa, pagar financiamento, tal. Então nós temos duas visões. Será que a gente tem que escolher uma maneira de enxergar a vida? Ou sempre ser otimista, ou sempre ser pessimista? Será que nós encontramos amparo para isso nas Escrituras? De sempre ter um único foco para a vida? Irmãos, a literatura de sabedoria que nós encontramos nas Escrituras nos ensinam justamente a andar no meio dessas duas coisas. A não ser pessimista demais, a não ser otimista demais, a saber que as coisas ruins são ruins mesmo e a gente tem que sofrer mesmo, mas que as coisas boas são coisas boas e a gente tem que desfrutar delas sim. Então, a literatura de sabedoria nas Escrituras, elas nos conduzem, nos ensinam a andar em meio à vida, a essa vida difícil da gente interpretar. O livro de Provérbios, por exemplo, fala de coisas difíceis, fala de dívida, de doença, de rebeldia, de pecado. Mas o livro de Provérbios também fala de coisas boas, fala de casamento, de bens, de ter bens, desfrutar do trabalho, saúde, amigos, filhos. Então, a Bíblia nos apresenta as duas coisas para mostrar que as duas coisas fazem parte da nossa vida, as coisas boas e as coisas ruins. E o livro de Provérbios, que nós vimos semana passada, apresenta essa sabedoria de uma forma, e o livro de Eclesiastes, que nós veremos hoje, nos apresenta de outra forma. Semana passada eu disse, né, que o livro de Provérbios e Eclesiastes, assim como Jó e Cantares, são livros de sabedoria, mas que eles apresentam a sabedoria de maneiras diferentes. Enquanto nós vemos Provérbios apontar de uma maneira, nós vemos Eclesiastes apontar de outra maneira, mas o resultado de todas elas é aquilo que o autor de Eclesiastes diz: a suma de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não é assim o texto que nós lemos semana passada de Provérbios? O princípio da sabedoria é, invertendo a frase, né? Qual que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Irmãos, então hoje nós vamos estudar o livro de Eclesiastes, e o livro de Eclesiastes, fazendo parte desses livros de sabedoria, ele não transmite os ensinos de sabedoria de maneira direta e objetiva como Provérbios, mas ele aponta de maneira indireta e muitas vezes subjetivas o que é uma vida sábia. O autor de Eclesiastes, ao invés de simplesmente falar palavras ou frases ou expressões ou exortações ao leitor, ele vai contar a própria vida. Ele vai falar daquilo que ele mesmo experimentou e fazer uma interpretação daquilo que ele experimentou de acordo com o temor do Senhor. Nas palavras dele, a vida é ruim, mas a vida também é boa. Nas palavras dele, a vida tem maldições, mas a vida também tem bênçãos. Nas palavras do autor de Eclesiastes, a vida é muito difícil de viver, mas a vida também é muito fácil de viver. Tudo isso interpretando a vida por meio do temor do Senhor. E qual é o ponto de transformação de uma visão negativa para uma visão positiva da vida? É justamente aquilo para o qual aponta todos os livros de sabedoria, o temor do Senhor. Então, irmãos, o que faz com que nós não sejamos somente otimistas na vida, achando que tudo vai dar certo? O temor do Senhor. Porque o temor do Senhor nos ensina a viver de maneira sábia, e viver de maneira sábia é entender que as coisas nem sempre vão dar certo. Mas o que nos livra de viver uma vida tão somente pessimista também? O temor do Senhor. Porque o temor do Senhor nos ensina que mesmo as coisas estando mal, há um Deus soberano sobre todas as coisas, e um Deus que cuida do seu povo, e um Deus que concede bênçãos ao seu povo. Então não é para ser só otimista. Mas a grande diferença, diferente dos livros de autoajuda que nós temos por aí, porque os livros de autoajuda colocam os nossos olhos em nós mesmos. Acredite em você, olha, se ame, não deixa ninguém falar que você é isso ou aquilo. Isso é livro de autoajuda. A Bíblia tira os nossos olhos e coloca em Deus, e mostra que a razão de nós sermos otimistas ou pessimistas é o Senhor, e não nós mesmos. Diga, cara. Ansiedade? Olha, de maneira direta, eu não me lembro de Eclesiastes tratar especificamente sobre ansiedade. Sim. Aham. Fica incomodado, perde a paz, né? Sim, sim, sim. É. Então, quem fala, aham, pois é, quem fala de maneira sábia sobre isso é o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, né, quando ele vai chamar a nossa atenção, dizendo que quando nós ficamos ansiosos dessa maneira, não só você, mas todos nós, nesse tipo de situação, nós nos igualamos àqueles que não temem ao Senhor. Porque ele vai dizer assim, esse tipo de ansiedade, de preocupação do que vai acontecer comigo, isso é típico dos gentios. Porque quem conhece a Deus não tem motivo para pensar assim. Mas o nosso coração é difícil, né, Carlinhos? Quantas vezes acontece alguma coisa, a gente fica assim, né, ansioso e tal, como se Deus não estivesse cuidando de nós, né? É a confiança no Senhor, né? Diga. Sim, sim. Ou apócrifo ou deuterocanônico. É como se fosse um segunda categoria. É, sim.
Eclesiastes, nós vamos chegar lá daqui a pouco, quando falar do título aqui, mas está ligado à Assembleia do povo de Deus, tá? Mas eu vou explicar daqui a pouco. Quando Jesus o quê? Sim. Agonia, né? É um pouco diferente. É porque a ansiedade, é porque às vezes a gente usa o termo ansiedade mais como aquilo que a gente às vezes conhece como ansiedade, que é assim, uma expectativa, né? Então a mulher está grávida, ela descobriu lá, está com 5 meses de gestação. Aí ela fica ansiosa, mas às vezes esse ansioso é aquela expectativa de chegar logo o momento da criança nascer, para ver a criança e tal. Mas a ansiedade bíblica, a ansiedade contra a qual Jesus fala, contra a qual Paulo fala, é aquela preocupação de coisas que vão acontecer e você para de viver agora, você para de fazer o que tem que fazer agora, tentando ou pensando o que você vai fazer para mudar aquilo que não está na sua mão agora, entendeu? É diferente, é como se você é como se você quisesse ter o controle da sua vida futura na mão. Então isso gera ansiedade. Por exemplo, o pai que não dorme direito, o filho é criança ainda. O pai que fica angustiado e ansioso e tal para saber se quando o filho crescer como é que o mundo vai estar. Entendeu? Isso é ansiedade, porque é uma coisa que está fora do controle dele, ele não pode fazer nada e isso impede que ele viva o hoje. Então essa ansiedade é diferente dessa expectativa. A ansiedade a angústia no caso de Jesus não era pela dúvida, era pela certeza. Ele sabia o que ele ia passar. Ele não estava em dúvida se ele ia passar ou não. Ele sabia. Por isso que aquela agonia da certeza que o cálice não ia ser passado dele, como ele orou, aquilo fez ele suar gotas de sangue. Isso. É uma agonia. Como Davi no Salmo 51, né? Que enquanto ele não confessou, os ossos dele não era necessariamente ansiedade, mas era agonia por causa do pecado. Isso. Deixar de viver, né? Sim, deixar de viver. Sim, exatamente. Existem algumas épocas do ano que infelizmente eu sofro muito de ansiedade, principalmente início de ano. Até o ano passado, não, 2020, o ano da pandemia, eu saí de férias em janeiro, voltei, e quando eu voltei, eu estava tão ansioso pelo decorrer do ano, né? O que tinha que fazer, não era nada de preocupação, era assim, tem que fazer isso, esse ano tem que fazer aquilo, agenda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que eu passei uma semana passando mal mesmo. Aí, o que é isso? É deixar de viver o que eu tenho para fazer domingo, porque eu estou preocupado com dezembro. Então isso é a ansiedade contra a qual Jesus fala. É deixar de viver agora querendo pegar nas mãos o que está no futuro ainda, né? Então vamos lá, irmãos. Eclesiastes, algumas informações literárias aqui sobre o livro, começando pela pergunta que o Leandro nos fez, que é o título. Por que esse livro chama Eclesiastes? Eu não sei se na Bíblia de todo mundo está assim, mas na minha Bíblia está assim. O livro do Eclesiastes, então não é o livro de Eclesiastes, mas na minha está assim, o livro do Eclesiastes, e embaixo está, ou o pregador. Está assim na Bíblia dos irmãos? Então olha só, o que significa Eclesiastes? O título em hebraico, da Bíblia hebraica, chama Coelete. O que significa Coelete? Pregador, professor, ensinador, alguma coisa assim. Então a ideia antes era ter aquele sentido de ajuntar provérbios, ajuntar sabedoria e ajuntar pessoas para transmitir a sabedoria. Então a ideia inicial do título do livro, Coelete, era essa, alguém que trazia ensinamentos para outras pessoas. Daí, quando traduzido do hebraico, a palavra pregador, ensinador. Quem usou muito esse termo e se tornou bastante comum na igreja foi o próprio Lutero, que ele traduziu Eclesiastes, Coelete, para pregador. Mas esse título que nós temos na Bíblia, Eclesiastes, ele vem da tradução latina das Escrituras, porque
nós temos hoje, a nossa Bíblia, nós temos em mãos hoje, o Antigo Testamento ele é traduzido do hebraico e o Novo Testamento é traduzido do grego. No entanto, no passado houve uma tradução, inclusive a que os discípulos usaram, que era feita... Não, perdão, dos discípulos é do grego, esquece isso. Em épocas mais recentes, foi feita uma tradução em latim de toda a Bíblia, o que nós chamamos de Vulgata Latina. Uma Bíblia que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram traduzidos para o latim. Isso na época, aí, os séculos antes da Reforma, que o latim era uma língua comum a todos, como se hoje, no nosso caso, fosse o inglês. Então, traduziu no latim para ficar mais acessível, obviamente, a quem detinha o conhecimento da língua. Então, nessa tradução, só um minutinho, nessa tradução, essa palavra pregador ou coelete foi traduzido para Eclesiastes, por quê? Eclésia tem o sentido de igreja, assembleia, ajuntamento. Então, Eclesiastes é aquele que está diante do ajuntamento para instruir, entendeu? É aquele que é membro desse ajuntamento, mas que está instruindo aos outros. Por isso que é o livro do Eclesiastes, porque Eclesiastes é uma figura, é uma função. E Eclesiástico, que é o outro livro que nós não temos na nossa Bíblia, que é um deuterocanônico, ele é como se fosse, em vez de pregador, pregação. Entendeu? Ao invés de ensinador, ensino. Então, uma pequena diferença aí de palavras. Diga. Do Eclesiástico? É. Então, é só uma mudança, é como se um livro chamasse Salmos e outro chamasse Salmodia. É quase a mesma coisa, mas tem funções gramaticais diferentes, né? Então, Eclesiastes significa pregador, ensinador. Por isso que na nossa Bíblia aí tem os dois nomes. Eclesiastes vem da tradução latina das Escrituras e pregador vem da tradução hebraica, vem direto do hebraico para a nossa tradução. Sim. Sim, mas é porque do latim ele se aproxima, né? A transliteração do latim e do grego, muitas palavras elas são parecidas. Sim. Sim. Falta muito. De vez em quando a gente vê algumas estatísticas aí e diz que no mundo, pelo menos assim, não sei se está atualizado isso, mas da última vez que eu vi, no mundo existem mais de 2.000 idiomas. Quando a gente pega assim idiomas, dialetos e tal, e a Bíblia está traduzido talvez nem 20% deles, né? A quantidade de línguas em que a Bíblia toda. Existem muitos onde está uma porção ou o Novo Testamento, mas a Bíblia toda é a minoria, né? Então é um trabalho importante isso. E sim. Esses dias até foi engraçado porque os meninos eles têm tinham uma Bíblia lá em casa muito velha. Assim, aquelas que menino quando é pequenininho pega, amassa uma página, risca, já não tinha capa, já estava bem. Aí colocou só fazer um parêntese, tá, irmãos? Jogar Bíblia no lixo não é pecado, tá? Só para, assim, o livro ficou velho, jogou no lixo, não é pecado, porque, né? Mas assim, é só porque para a gente não conferir sacralidade ao objeto, né? Mas, aí eu vi aquele livro lá no chão, que a Camila estava juntando as coisas para jogar fora, né? Mas me deu uma coisa ruim, assim, o sentimento de ver ela no meio do lixo, né? Por quê? Eu lembrei de quem não tem. Gente, né? Será que isso aqui num país onde não tem a Bíblia traduzida, o pessoal veria isso com tanta facilidade, né? Aí a gente jogou fora a Bíblia, mas eu tirei e não deixei ela ficar no meio das outras coisas, porque me causou um sentimento ruim, né? Por causa disso, nós temos um grande privilégio, um rico privilégio, né? Só antes de passar a palavra, depois, tem nada a ver com o assunto aqui não, só um parênteses. Depois os irmãos entram no YouTube e procura um vídeo que é Chegada da Bíblia em Papua Nova Guiné. Irmãos, que vídeo maravilhoso. A expectativa, a tribo estava fazendo uma festa. Vocês têm que ver a festa, parecia que estava chegando um rei.
a festa para receber as traduções do Novo Testamento na língua deles. Que coisa maravilhosa. Diga. Isso. É, deixar a rebarba, né, pra... Isso. Sim. Sim. É, os livros apócrifos, eles não são à toa, né? Você pega Eclesiástico, você pega até antes de começar aqui, o Israel me perguntou pelo livro de sabedoria. Você vê que são livros que têm princípios interessantes, alguns. Sabedoria, por exemplo, tem textos muito parecidos com alguns textos de Isaías, só que tem erro ali no meio. Macabeus fala de culto aos mortos, sempre tem um, né? Por isso que eles não são reconhecidos como canônicos, porque eles batem de frente com outras doutrinas bíblicas, né? Irmãos, quem é o autor? Então nós vimos aqui o título, quem é o autor de Eclesiastes? Os irmãos sabem quem é o autor de Eclesiastes, né? Salomão. Não tem essa informação clara no texto, assim, de ter o nome, como existe, por exemplo, nas cartas de Paulo. Mas nós temos boas informações de que Salomão, de fato, conforme diz a tradição hebraica, é o autor aos Eclesiastes. É o autor do Eclesiastes. Olha aí capítulo 1, versículo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Aqui nós temos então uma importante informação. É filho de Davi. Filho não precisa necessariamente ser o imediato, porque na cultura bíblica, filho, neto, bisneto, alguém da descendência, também é chamado de filho. Não é à toa que Jesus é chamado de filho de Davi. Então, filho de Davi. Só que está falando de rei em Jerusalém. E essa informação é muito importante porque Davi mesmo, ele não teve todo o seu reinado em Jerusalém. Davi reinou uma parte em Hebrom, depois conquistou Jerusalém, reinou uma parte em Jerusalém, e Salomão começa o seu reinado já em Jerusalém, e de maneira muito icônica, porque foi o momento áureo do reinado. Por quê? Porque no filho dele o reino já se divide. Então, uma primeira informação que conduz bastante ao entendimento de Salomão. Nós temos ainda no capítulo 1, o versículo 12. Rei de Jerusalém. É porque a preposição do hebraico, ela pode ser em, de e por. Ou, por exemplo, poderia ser traduzida rei por Jerusalém, entendeu? Que em algumas coisas vai ser muito parecido, mas em algumas frases a tradução é igual eu falei nos Salmos. Salmo de Davi, salmo para Davi ou salmo em honra a Davi. Pode ser qualquer uma das opções. Como? Ah, tá, a missão que a senhora falou. Legal. Só para contar isso, uma informação. Versículo 12 do capítulo 1. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Aqui muda um pouco, parece que a informação é a mesma, mas não é. Eu venho sido rei em Israel, em Jerusalém. Qual que é a importância desses dois nomes aqui? E por que é tão forte a ideia de Salomão como autor do livro de Eclesiastes? Só tiveram dois reis, vamos por três. Só tiveram 3 reis que foram reis de Israel em Jerusalém: Davi, Salomão e Roboão. Por quê? Os outros que reinaram em Jerusalém eram reis de Judá e não de Israel, por causa da divisão das tribos. Os reis de Israel não reinavam em Jerusalém, reinavam em Samaria. Então, Davi não começou em Jerusalém, mas terminou em Jerusalém. Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel. Roboão começou sobre todo Israel em Jerusalém, terminou em Jerusalém, mas não sobre todo Israel.
apenas Judá e duas tribos e meia, né? Isso, Benjamim. Então, o único rei que cumpriu do início ao fim do seu reinado essa função de ser rei de Israel em Jerusalém foi Salomão. Olha, irmãos, como que são importantes os detalhes nas Escrituras, né? Nós temos ainda o versículo 16 do capítulo 1. Olha o que diz o versículo 16. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento. Não é só que Salomão foi o grande conhecido pela sabedoria, e ele foi mesmo. O grande mestre da sabedoria na Bíblia e na história de Israel foi Salomão. Mas é porque quem veio depois dele, que também foi rei de Israel em Jerusalém, não era sábio, nem um pouco. Foi a causa de dividir o reino. Então, o único que foi rei de Israel em Jerusalém e conhecido pela sua sabedoria foi Salomão. Então, aqui está sendo descrito de maneira indireta o seu autor. Capítulo 2, versículo 4 a versículo 9. Vou pedir alguém para ler, por favor, esses versículos. Capítulo 2, 4 a 9. A única pessoa que enquadra dentro dessa descrição é Salomão. Então, ainda que não tenha o nome de Salomão aí, nós sabemos e cremos que ele é o autor, porque só ele preenche todos esses requisitos que a Bíblia nos mostra, tanto da sua função real, como os 3 primeiros textos que nós lemos, quanto esse último texto que fala das suas capacidades pessoais e das suas realizações. Então, a única pessoa que preenche essas coisas é Salomão. Qual é a data da escrita? Se é escrito por Salomão, ele foi escrito aproximadamente 1000 a.C., que é o período, né, em que Salomão existiu e reinou, século X a.C. E as circunstâncias do livro? Mais uma vez aqui nós temos uma diferença, como eu falei semana passada, do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele não tem um período histórico como pano de fundo. Provérbios não está contando uma história, nem está apontando para acontecimentos. Ele tem um pano de fundo existencial e um pano de fundo da aliança com Deus. Mas ele não vai falar de questões históricas. Eclesiastes não. Ele tem um pano de fundo histórico, que é a vida do próprio Salomão. Tudo aquilo que ele fez em vida, tudo aquilo que ele realizou, que ele experimentou, se coloca como pano de fundo das circunstâncias daquilo que está escrito e interpretado em Eclesiastes. Então, o livro apresenta a interpretação do sábio das experiências que ele teve, boas e ruins, justas e não, porque ele também teve seus momentos de impiedade. Então, dessa forma, né, o livro não fala apenas de uma experiência, né, de uma narrativa histórica, mas o livro utiliza a experiência de Salomão para ensinar como viver de maneira proveitosa, temendo a Deus e sendo abençoado por Deus. Então, irmãos, essas primeiras informações, né, o título, autor, data e circunstância. Agora, um segundo aspecto aqui do livro, que é a estrutura do livro. Nós temos 2 tipos de estrutura aqui no livro de Eclesiastes que nós encontramos. Uma primeira, que é uma estrutura literária,
ou seja, a estrutura que nós encontramos nos capítulos e versículos, como eles podem ser divididos. Mas nós temos também uma estrutura temática, ou seja, temas diferentes que vão permear todo o livro e estão presentes em todo o livro. Vamos ver primeiro a estrutura literária. Nós temos a introdução do livro, capítulo 1, versículo 1, como nós já vimos. E nós temos um moto. O que é um moto? Nós, presbiterianos, sabemos bem o que é um moto, né? O que é um moto? Fala para mim, Aparecida. Você que já falou muito moto na sua vida. Não qual é o moto. Não, mas o que é um moto? Sim, mas qual é a função? Isso, mais do que isso, quem ajuda aí? Para que serve um moto? Nós temos o moto da mocidade, o moto da UCP, da SAF. Isso, o moto, ele é uma repetição para memorização que fala ou de compromissos ou de princípios de alguma coisa. Então, eu lembro do moto da UCP. Trabalhando por Cristo, lutando com amor, seremos soldados do nosso Senhor. Não é da UCP esse? É, né? O que é isso, Aparecida? Alguém ajuda aí. Cadê a diretora antiga da UCP? É isso mesmo, né? Não, mas você foi diretora da UCP, ué. Foi não? Então, o que é? Trabalhando por Cristo, lutando com amor, seremos soldados do nosso Senhor. Isso aplica um princípio daquilo que é a UCP ou do propósito do seu trabalho. Assim é o PH, assim sabe. O livro de Eclesiastes, ele começa e termina com um moto. O que é um moto? É uma repetição que apresenta um princípio de interpretação da vida. Olha o versículo 2 do capítulo 1. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Não, vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse é o moto de abertura, mas tem um moto de fechamento também. Vai lá no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 8. Qual é a diferença do primeiro para o último? Não só que há repetição, porque um fala vaidade, vaidade duas vezes, mas fora isso, qual é a diferença? Como que a gente lê o primeiro e como a gente lê o segundo? Como é que é? Também, mas é porque o segundo, veja bem, nós estamos lendo um livro no início. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A gente ainda não sabe o que o autor vai dizer sobre isso, certo? Só que no final, quando a gente depois de ler toda a história dele, aprender tudo o que ele está ensinando, a gente chega e diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A gente entende o que ele está querendo dizer, porque o último a gente lê a partir da interpretação de todo o livro. Deixa eu dar um exemplo aqui. Creio que os irmãos já observaram que nos meus sermões, eu começo e termino mais ou menos da mesma maneira. 99% dos meus sermões, a minha conclusão, ela é a mesma coisa da introdução. Mas não é a mesma coisa. É o que eu falei na introdução, interpretado por todo o sermão, e eu concluo. Então, deixa eu tentar lembrar um exemplo aqui. Não, vamos pegar Eclesiastes aqui. Eu poderia começar a pregar dizendo assim, irmãos, tudo na vida é passageiro, nada na vida tem valor. E eu faço um sermão apresentando o que é a vida aos nossos olhos e o que é a vida aos olhos de Deus. E mostrar que vida, na verdade, verdadeira é só a vida eterna. E no final eu encerrar com a mesma frase. A vida é passageira. Essa vida não tem valor que às vezes a gente dá. Eu falei basicamente a mesma coisa do início, mas agora, depois que os irmãos ouvem todo o sermão, a interpretação é diferente. Então, por isso que o livro de Eclesiastes começa e termina com a mesma frase, mas ele não começa e termina da mesma forma. O autor de Eclesiastes está introduzindo o que ele vai falar. Tudo é vaidade. E no final, depois de ensinar tudo, ele quer levar o leitor a entender. Tudo é vaidade. Entendeu? Então,
é a mesma frase, mas com interpretações diferentes. Então, mas aí que é a grande questão da gente ler a segunda vez que ele repete o moto com essa interpretação de tudo que ele falou. Porque é o seguinte, tudo é vaidade. O que ele quer dizer que tudo é vaidade lá no finalzinho do livro? Ele não está falando que tudo é passageiro e a vida é fugaz, não tem valor. Porque entre um e outro, ele falou das coisas boas que se mostram ruins, como por exemplo, ele fala assim, eu vi os homens trabalhando para nada, porque ele vai juntar dinheiro, quem vai desfrutar o que veio depois dele. Ele diz assim, ele fala de coisas boas, eu vi o homem com a sua mulher, a alegria com ela e tal, não sei o quê. Mas ele vai mostrando como é passageiro. Só que no meio do livro, ele vai virando essas coisas para a importância de desfrutar a vida temendo a Deus, servindo a Deus, tendo Deus como Criador. Tanto que o capítulo 12 é muito conhecido. Lembra-te, jovem, do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que você fique velho, antes que rompa o fio de prata, antes que quebre o cântaro de barro, antes que os seus moedores, não sei o que e tal, porque disso tudo o Senhor vai tirar contas. Então quando ele chega no final e diz, tudo é vaidade, ele está querendo dizer assim, tudo que a gente experimenta, de bom ou de ruim, sem o temor do Senhor, é vaidade. Só que aí eu vou explicar daqui a pouco o que significa vaidade, que é um pouco diferente do que a gente entende hoje na nossa cultura como vaidade. Mas aí vai ficar melhor compreendido. Sim. Provavelmente foi escrito no final da vida. E justamente fazendo essa interpretação de tudo que ele fez a partir do quê? Do temor do Senhor. E aí ele vai perceber que aquilo que ele fez fora do temor do Senhor foi vaidade. Entendeu? Foi fugaz, foi passageiro, né? Não é que ele está separando, é que ele está separando a forma de enxergar a vida. O que ele quer dizer é o seguinte: o trabalho é bom, mas sem o temor a Deus, ele é vaidade. O casamento é bom, mas sem o temor a Deus, é vaidade. A morte pode ser boa, ele fala isso em Eclesiastes 11, mas sem o temor de Deus, é vaidade. Então o que ele vai dizer é o seguinte: a forma de enxergar o mundo é o temor do Senhor, para que ele não seja vaidade, entendeu? Mas nós vamos, quando chegar na divisão temática, vai ficar um pouco mais claro isso. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Contemporâneo. Não. Quando a gente for falar da divisão temática, aí nós vamos entender o que significa essa vaidade. Então, introdução, o mote, né, a afirmação central do livro. Nós temos então uma primeira parte que ele vai falar das limitações do próprio trabalho e da sabedoria. Vai mostrar algumas coisas da criação do homem. Aí, veja o que ele vai fazer. Ele vai mostrar como o trabalho e a sabedoria são fúteis, não tem valor a partir da ótica meramente humana. Ele vai mostrar as recompensas que Deus dá pelo trabalho e pela sabedoria, mas que elas são passageiras por causa da falta do temor a Deus. E ele vai mostrar os enigmas, né,
a maneira enigmática que Deus trata os homens. Deus afadiga os homens com o trabalho, ao mesmo tempo que Deus dá um sentimento bom para eles no trabalho, Deus está oprimindo o homem pelo trabalho. Então ele fala muito sobre isso. E a gente vê isso, irmãos, claramente na nossa existência, né? Como que a pessoa sem Deus, ela se afadiga, corre atrás, vai, busca, vive para uma coisa que ela vai perder, que não vai sobrar nada. Ela vai perder em vida mesmo, às vezes, em muitos casos, né? Ou seja, o que o sábio diz? Que quando isso acontece, ele está vendo Deus oprimir os homens. Ele está vendo Deus pesar as mãos, castigar os homens. Imagina alguém que levou... Aliás, eu conheço um caso desse na cidade de um amigo meu. O cara levou 50 anos para fazer uma grande empresa, uma das maiores empresas de móvel que tinha por aí. Não levou 5 para os herdeiros comer tudo com angu e acabar com tudo. Como que Eclesiastes chama isso? Correr atrás do vento. Porque você faz, você põe sua vida naquilo. Acabou. Passou. Então, sem o temor a Deus, é assim. Tudo é vaidade. Aí nós temos uma outra parte, uma segunda parte, onde ele vai agora colocar o quê? O temor do Senhor envolvido e os frutos que permanecem. Então ele mostra mais uma vez Deus como Criador e Juiz da terra. Ele fala sobre o contentamento, sobre o compromisso sincero com Deus e a insatisfação no trabalho como uma demonstração da vida como algo passageiro. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar do trabalho de uma forma negativa. Mas do capítulo 3, versículo 9 ao capítulo 6, ele vai mostrar como que o temor a Deus muda a interpretação do trabalho e das coisas da vida. E uma terceira parte, capítulo 6 ao capítulo 12, ele vai falar do relacionamento do homem com Deus, o que Deus é para o homem, o valor da sabedoria, vai fazer um contraste do sábio com o insensato e vai oferecer conselhos para uma vida sábia. Então, basicamente essa é a divisão do livro de Eclesiastes. Mas e a divisão temática? Quais são os grandes temas que nós encontramos no livro? O primeiro grande tema são as frustrações da vida. E aí nós temos 2 termos muito importantes, que é vaidade e o termo debaixo do sol. O termo vaidade aparece 38 vezes no livro. Só que, como a gente falou, a vaidade no livro de Eclesiastes é um pouco diferente do sentido comum que nós conhecemos. O que é uma pessoa vaidosa, ainda que não esteja totalmente desconectada uma coisa da outra? O que é uma pessoa vaidosa? Para nós, é uma pessoa que quer cuidar da aparência. Mas é mais um pouco do que isso. Esse é o sentido comum que a gente usa. Mas essa palavra vaidosa não é simplesmente que cuida da aparência. Uma pessoa vaidosa é uma pessoa que dá um valor excessivo à aparência das coisas. Então isso é uma pessoa vaidosa. Não é simplesmente cuidado, mas ele excede como se aquilo que é apresentado é mais importante ou fosse mais importante daquilo que é interior. Então, o que é um crente vaidoso? É um crente que quer demonstrar uma piedade na prática que ele não tem no coração. O que é um pai vaidoso? É um pai que diante das outras pessoas ele quer mostrar um determinado comportamento com os filhos que na vida privada ele não tem. O que é um marido vaidoso? É um marido que diante das pessoas mostra um casamento muito perfeito, mas que na vida privada não é bem assim. Então a vaidade ela é uma maquiagem da realidade, ainda que não seja o termo da forma mais comum que nós usemos hoje, mas vaidade significa isso. Então, esse é o sentido que nós encontramos no hebraico, né? Então, passando desse nosso sentido português para o hebraico, o que nós temos? Isso aí, algumas coisas que são frustrantes, coisas que não dão resultado, coisa que é passageiro, coisa que é fugaz, né? Então, o que é vaidade no livro de Eclesiastes? Coisas efêmeras, coisas passageiras. Um exemplo, assim, do sábio, né? Até no texto que eu citei para Carlinhos aqui no início. Uma coisa efêmera, os lírios do campo. Por que eles são efêmeros? Jesus diz assim:
nem Salomão se vestiu como eles. No entanto, hoje eles estão aqui, amanhã eles estão queimados. Eles são passageiros, eles são efêmeros. Então isso é uma coisa, isso é vaidade, são coisas que não trazem resultado para a vida humana, são coisas passageiras. Por isso que no capítulo 1, 3 a 11, ele vai dizer que o trabalho é vaidade. Por quê? Porque o trabalho não dá outra coisa senão frustração. Ele está falando fora do temor de Deus. Então, vaidade é um grande tema, né, importante do livro de Eclesiastes, que tem esse sentido de coisas passageiras. Então, quando ele fala vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ele está querendo dizer o seguinte: tudo que o homem procura e busca e corre atrás é frustrante, é passageiro, é efêmero e não tem valor nenhum, fora do temor de Deus. Qual é o segundo tema importante? A segunda expressão nesse primeiro tema da frustração da vida? Debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol aparece 28 vezes no livro de Eclesiastes, e ele aponta para que situação? A vida antes da morte, né? A vida nesse mundo terreno, mas aponta para a vida nesse mundo caído. Então, quando fala debaixo do sol, o livro de Eclesiastes está apontando para a vida nesse mundo que jaz no maligno, um mundo em que há o pecado e há coisas ruins. Então, nesse sentido, é debaixo do sol que o homem experimenta a vaidade. Ou seja, é vivendo num mundo caído que o homem experimenta todo tipo de frustração e de tristezas e de coisas que não têm sentido. Então, o primeiro grande tema que nós vamos encontrar em todo o livro de Eclesiastes é a vida vaidosa ou a busca da vaidade debaixo do sol. É olhar esse mundo caído, no maligno, pecaminoso, mau, e buscar nele satisfação para a alma, buscar nele sentido para a vida. O que vai acontecer? Não vai achar. É uma busca frustrante, é uma busca vaidosa. Qual é o segundo grande tema do livro? Desfrutar das coisas boas da vida. Aquele que teme ao Senhor, segundo Eclesiastes vai nos mostrar, ele experimenta a frustração em parte, mas ele também tem condições de desfrutar das alegrias dadas por Deus. E alegrias simples. O livro de Eclesiastes vai trazer como alegria comer, beber, se casar, ter alegria com os amigos, desfrutar do resultado do trabalho. Isso é alegria para aquele que teme ao Senhor. Então veja o que está dizendo: frustração, mas alegria. E o terceiro tema é o que vai transformar uma coisa na outra, que é o temor do Senhor. Então, irmãos, quando nós tememos a Deus, o que o livro de Eclesiastes está nos ensinando é o seguinte: quando nós tememos a Deus, quando nós entendemos quem Deus é e a sua soberania. Bom, eu vou acabar adiantando aqui, né? Mas nós conseguimos viver uma vida que não é correr atrás do vento, porque nós conquistamos coisas que não são passageiras. Os irmãos conseguem lembrar aí de alguma coisa que nós conquistamos nessa vida que não é passageira? Diga. A comunhão dos irmãos é uma grande conquista para nós, ainda que nós não vejamos assim muitas vezes, porque a comunhão dos irmãos não é passageira. Irmãos, os nossos vínculos familiares são passageiros. Se eu tiver, graças a Deus, meus pais não são crentes, mas se meus pais não fossem crentes, morreu, acabou o vínculo. Acabou. Não vai durar para a eternidade. Ficou nessa terra. Mas a nossa irmandade em Cristo, ela é eterna. Ela não fica na morte. Por que que nós podemos ter prazer no trabalho e não é um prazer fugaz, não é um prazer passageiro? Porque nós encontramos prazer não é no trabalho em si, mas trabalharmos como Deus trabalha, por sermos imagem dele. Porque foi isso que ele falou para Adão, que ele trabalharia, porque ele era a imagem de Deus. Por que que nós temos prazer em comer e beber? E é um grande prazer. De vez em quando a gente fala aí, quando os crentes reúnem para conversar, via de regra o assunto termina em comida, né? Por que que a comida é algo tão importante? Porque a comida é uma das maneiras que Deus nos deu para nós termos prazer na vida.
Comida não é só para a saúde do corpo, comida é para a alegria. Os irmãos não acham interessante que Jesus está sempre numa mesa com alguém? Ele está sempre comungando, comendo e bebendo. Irmãos, por que nós temos alegria nessas coisas? Por que para nós não é passageiro? Porque a alegria que nós temos em comer, em ter comunhão, nós sabemos que não fica nesse mundo. Vai daqui para outro e nós teremos comidas ainda mais maravilhosas. Então, é um antegozo, ou seja, é um prazer antecipado daquilo que nós experimentaremos na vida depois desse mundo. Então, quem teme a Deus, tem condição de, e só quem teme a Deus, tem condição de ter uma vida prazerosa nesse mundo que não é uma vida de correr atrás do vento. Então, só uma divisão temática, 3 temas: frustração da vida, desfrutar das coisas boas da vida e o temor do Senhor. Nós vamos encontrar esses 3 temas misturados durante todo o livro de Eclesiastes. Diga, Luciano. Diga. Sim. 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 Quanto à sua primeira pergunta, eu gosto muito sobre Salomão ter escrito, mas ter vivido diferente, né? Eu gosto muito daquilo que Paulo fala em Romanos. Acho que é Romanos mesmo, agora eu não sei se eu estou confundindo de texto, mas Paulo diz assim, que nós temos um tesouro de ouro guardado em vasos de barro. Para quê? Para que a gente não esqueça que a excelência é do Senhor e não dos vasos. Então, Salomão, a sabedoria dele era um tesouro de ouro, mas ele era um vaso de barro. Assim como Davi, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como Marcos. Olha quem são os escritores bíblicos. Paulo perseguiu o evangelho, Pedro negou Jesus, Davi era um adúltero assassino, Salomão, o que a gente sabe que ele fez. Quem mais? Marcos, João Marcos, que escreveu o evangelho, teve uma hora lá que ele abandonou os discípulos. Olha quem são os escritores bíblicos. Moisés, que não entrou na terra prometida por causa de pecado, entendeu? Mas a excelência não está neles. A excelência está dentro do vaso de barro, que é o Espírito, que aí sim é de ouro, entendeu? Então, é irônico, mas a Bíblia toda é assim, escrito por quem não mereceu e lido por quem não merece também, né? Dos dois lados. Sim, é a ação do Espírito. Quanto à sua segunda pergunta, do ascetismo, assim, irmãos, olha, Eclesiastes vai dizer, né? Como Eclesiastes diz, não há nada novo debaixo do sol. Existem coisas que vão sempre voltando na história da igreja, sempre voltando. Por que Paulo escreveu a carta aos Colossenses? Porque lá em Colossos eles tinham crido no evangelho, viviam de maneira piedosa, mas começaram a chegar alguns dizendo assim, você tem que parar de comer carne, você tem que parar de ter relação com sua esposa, você tem que parar de beber vinho, porque isso aí está te distraindo das coisas espirituais. Aí Paulo vai, não é assim que vive a fé não. Aí Paulo vai dizer, essas coisas, o ascetismo, ele não tem poder contra o pecado, porque ele vai aumentar em mim o desejo, e eu vou me tornar cobiçoso e idólatra. Tá.
Aí nós vemos os primeiros séculos da igreja volta ao ascetismo. O prazer sexual é pecado, o prazer da alimentação é pecado, o prazer de estar com as pessoas é pecado. Tudo que causa em nós algum tipo de alegria, até o exercício físico, é pecaminoso, porque a carne é má. Isso é platonismo infiltrado na teologia, né? Beleza, passou isso. Reforma protestante devolveu de volta a alegria da comida, a alegria do casamento, a alegria do trabalho, a alegria do prazer das pessoas. A reforma protestante foi uma revolução no mundo. Só que alguns séculos depois, nós temos os movimentos pietistas, que foi o movimento que influenciou o presbiterianismo nos Estados Unidos, que chegou até nós. É por isso que a gente vive uma série de discussões aí até hoje. Por quê? Porque o pietismo diz, você tem que orar, você tem que consagrar sua vida espiritual e deixar as coisas do mundo. Mas o que o pessoal chama das coisas do mundo? Comer, beber, jogar bola, ter alegria, ter prazer, viajar, ir na praia, essas coisas. Ter prazer que Deus nos deu. Isso é um ascetismo que ele não tem poder contra o pecado. Aí nós voltamos lá em Colossenses, é a mesma coisa. O ascetismo, que é negar os prazeres lícitos dados por Deus, o ascetismo ele não tem poder contra o pecado. Ele alimenta o pecado. Ele não, como é que é o termo que Paulo usa, né? Eles não têm valor contra a sensualidade. Sensualidade ali não imoral, o senso, né? O tato. Então, aí a gente pega assim, existem igrejas evangélicas hoje que demonizam o sexo entre marido e mulher. Demonizam. O marido não pode ver a esposa nua, não pode fazer o contrário, a esposa, né? Sexo é só para procriar, não pode ser muito frequente, porque isso aí distrai o crente de contemplar a glória do Senhor. São as igrejas onde normalmente se tem o maior índice de adultério. Porque o ascetismo não tem poder contra o pecado. Entendeu? Então, nós vivemos em meio a influências assim, que isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, quando a gente esquece que pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. É o que a Bíblia diz que é pecado. Entendeu? Nós podemos fazer coisas lícitas em pecado. Porque o pecado não é uma ação necessariamente. Eu posso comer um bom churrasco de maneira santa, assim como eu posso comer um bom churrasco de maneira pecaminosa. O Israel até levantou a mão lá, levantou, eu vi. O Israel até levantou a mão, não levantou, Anderson? Porque eu posso comer pela gula, eu posso comer idolatrando a comida e o prazer. Então é uma coisa lícita, mas eu posso fazê-la de maneira pecaminosa. Então, esse ascetismo que vira e mexe, tenta nos assaltar, ele começa a criar regras que vai, em vez de matar o pecado em nós, vai alimentar o pecado. Irmãos, tem gente aí, por exemplo, tem igrejas que o rapaz lá, o menino não pode jogar bola. O menino saliva vendo os outros jogando bola. Ai, que vontade de jogar bola. Resolve? Não. Eu tinha alguns parentes no interior já, algumas décadas atrás, que, gente, quando a minha prima via uma televisão, aí televisão não presta mesmo não, isso aí hoje está certo, né? Mas quando ela via uma televisão, o olho brilhava assim, porque não tinha aquilo em casa, porque era proibido, era do diabo, era do capeta, e 90% é mesmo, mas resolveu? Não resolveu. Sabe o que resolve? Ensino. Sabe o que resolve? Instrução da palavra. É isso que resolve e isso que amadurece. É a gente pôr a televisão dentro de casa e falar assim, agora a responsabilidade de usar isso para a glória de Deus é sua. Isso aí amadurece mais do que falar que não pode. Então, não sei como é que a gente chegou nesse tema, mas assim, a gente tem que isso do ascetismo, isso, dos prazeres. Então, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: Deus nos criou com uma série de prazeres que são lícitos. Tudo que nos dá prazer foi criado por Deus. O pecado desvirtua, distorce. Mas tudo, irmãos, já imaginaram as frutas no jardim do Éden antes do pecado? Do Éden, né? Antes do pecado? Já imaginou o sabor, se não era para... Sabe quando a gente lembra do maracujá e dá até uma dorzinha aqui, de tanto que a gente saliva? Imagina salivar pensando numa manga
desse tamanho assim, ó. Deus criou a gente com as papilas na língua para quê? Para dar prazer. Para dar prazer. Tomar alguma coisa doce, no frio tomar uma coisa bem quentinha, no calor tomar uma coisa gelada, né? Uma gelada. Tomar uma gelada, né? Ai, irmãos, ó, eu não estou falando que é pecado não, tá? A Bíblia não fala, eu também não vou falar. Mas olha só, Deus vai nos dando as coisas, e as coisas que são prazerosas, Deus que nos deu. Agora, deixa eu sair dessa questão de comida e bebida. Um dia de trabalho pesado, aquele dia que a gente chega assim, trabalhou, chega em casa e deita na cama morto de cansado, é prazeroso, porque foi Deus que deu. Então a gente não pode ser ascético, negar os prazeres como se fossem na verdade uma armadilha de Deus para pegar a gente num pecado. Não, não é armadilha de Deus, é bênção de Deus. Irmãos, vamos encerrar rapidinho aqui. Então qual é a mensagem do livro de Eclesiastes para nós? Que a vida é difícil mesmo. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa boa que se transforma em ruim, tem coisa ruim que se transforma em boa. Como que a gente interpreta isso? Temendo a Deus. O temor do Senhor é que vai nos ensinar a desfrutar da vida como nós temos. É o temor do Senhor que vai nos ensinar a interpretar todas as situações que nós experimentamos, sejam boas, sejam ruins. E como que nós enxergamos o Evangelho aqui no livro de Eclesiastes? Nós não temos citações diretas de Eclesiastes no Novo Testamento, mas nós temos alusões feitas. Nós temos uma primeira alusão lá em Romanos capítulo 8, 18 a 25, quando Paulo diz assim, que os sofrimentos do tempo presente nem hão de se comparar com a glória a ser revelada a nós. Aí ele vai dizer assim, toda a criação hoje geme, sofre, e ele usa uma palavra importante, toda ela foi sujeita à vaidade, por causa do pecado. O que ele está dizendo? Que o mundo, debaixo do sol, foi colocado sob maldição por causa do pecado. Mas ele não fala isso de maneira pessimista. Olha como Paulo interpreta esse mundo debaixo do sol de vaidade de maneira cristã. Ele diz assim, os sofrimentos dessa terra, as frustrações dessa terra, nem hão de se comparar com a glória a de ser revelada. Isso é interpretar o sofrimento, irmãos, de maneira correta, de maneira evangélica. É experimentar o sofrimento aqui, mas saber que as coisas que nós vamos experimentar nem se comparam. E Paulo faz uma segunda alusão também em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, onde ele vai falar do enfado da vida, de viver pela fé e não pelo que os olhos veem, tendo como objetivo agradar a Deus. Mas o que ele coloca como garantia de bênção e sentido na vida é a ressurreição. E por fim, Cristo, ele pode ser encontrado de forma análoga em Eclesiastes. O que é isso? Não há nenhum texto messiânico em Eclesiastes, mas o que nós encontramos em Jesus? Aquele que veio de cima do sol, viveu debaixo do sol, experimentou vários tipos de frustração, mas viveu tendo prazer em Deus, vivendo para a glória dele, aguardando receber do Senhor a recompensa. Então Jesus soube viver nesse mundo entre coisas boas e ruins, interpretando tudo pelo temor de Deus. E como que nós aplicamos aqui rapidamente para a gente encerrar? Primeiro, nós não devemos ser otimistas com o mundo. O que eu quero dizer com isso? A gente não deve achar que o homem vai resolver o problema do mundo. Vai acabar com a fome, vai acabar com a violência, vai acabar com as guerras, vai acabar com a energia nuclear, com as bombas, vai acabar com tudo. Não, não vai. Vai curar o câncer, vai curar não sei o que, não vai. A gente não pode ser otimista de achar que tudo vai dar certo. Não vai. Só que a gente também não pode ser pessimista, porque o pessimismo é típico de quem não conhece ao Senhor. Irmãos, pensa numa situação terrível de vida. Quem conhece a Deus não tem motivo para ser pessimista. Tem motivo para ficar triste, obviamente, nós não negamos a tristeza, mas o pessimismo, não. Porque nós sabemos que Deus é soberano e está cuidando de todas as coisas. Então nós não somos otimistas com relação ao mundo e nem somos pessimistas com relação ao que acontece conosco. Nós interpretamos tudo do ponto de vista de Deus. É assim que nós devemos viver. Eu devo então, como eu falei no início,
que eu devo fazer? Focar só nas coisas boas ou focar só nas coisas ruins? Focar nas duas coisas. Eu devo ser otimista com uma situação ou pessimista com a outra? Eu devo viver as duas coisas. Se eu experimento alguma coisa boa, alguma alegria, alguma bênção, o que eu devo fazer? Interpretar essa bênção, interpretar essa alegria a partir do Evangelho. Se eu experimento uma coisa ruim, um sofrimento, como eu devo interpretar isso? A partir do Evangelho e da realidade do Senhor. Então, irmãos, de tudo que se tem ouvido, como diz Eclesiastes, a suma é: teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, pois isso é o que Ele requer de todo homem. Amém?